Fala aí, pessoal, eu sou o Antum. Sou pessoa. A gente vai fazer uma tier list aqui. 20 ideologias selecionadas a dedo aqui. O primeiro tier list de ideologia da internet brasileira. Exatamente. Vamos lá. Primeiro vamos só dar uma renomeada nos nomes aqui, né? É. S... Bota o quê? É utopia. Vai, tu consegue escrever aí? Vai, boa. A. Boa, né? Boa. Vai lá. B eu acho que é tipo meio... Funciona, tá ligado? É, Porque isso já funciona ok. Já diz muito pra maioria aí. C é ruinzinha. Cara, Boa. M no meio da palavra, É, assim. que beleza. Foi typo, galera. Não sou analfabeto, não. D. Aí tá, cara, bem ruim, assim. Tipo, IDH baixo, tá ligado? Vou botar aqui IDH baixo. E aqui, tipo, inferno na terra, né? Tipo, Literalmente. Olha só, inferno. Primeira ideologia. Liberalismo. Cara, Liberalismo político, né? Não liberalismo econômico, mas que as duas coisas sejam associadas. exato. Tipo, pensa liberalismo como, tipo, você John fosse Locke. Exato, você fosse um francês, assim, no século XIX, né? Cara, respeito aos direitos individuais. É básico, né? É a estrutura que a gente construiu a história da humanidade há 200 anos, né? Então Exato. acho que não tem como falar que é horrível. Por que você não colocaria em utopia, então? Cara, porque tem o lado ruim dele, né? Que ele se defende mal de ideologias piores, tá ligado? Então ele dá problema rápido. Exato, Ele durou pouco tempo sem dar problema. Durou literalmente 100 anos. Sim. Da Revolução Francesa até a gente pintor austríaco foram tipo 120 anos. Então ele não é tão... Um pouco mais, né? Mas enfim. que seja, né? Não deu 200, né? Então é bastante tempo. Cara, do ponto de vista econômico também, essa é uma das ideologias que mais fazem sentido também, né? Tipo, economicamente funciona. Diferente de muitas que tem aí. Né? Gerou riqueza também. Gerou riqueza, exato. Então, boa. Boa. É mais do que funciona ok, cara. Exato, mais do que funciona ok. Vamos lá, centrismo. Pra quem não sabe, centrismo é uma ideologia, pra galera das country balls a ideologia então... Centrismo meio que cara. Meio que você ser um cara moderado, né? Exato. Então, tipo, eu não quero que vá nem muito pra lá, nem muito pra cá, entendeu? Então, eu Aquela só falo... história, time que tá ganhando não se mexe. Então, a grande questão é, primeiro, até que ponto o time realmente tá ganhando, né? Até que ponto não mexer no time não é uma escolha política também, né? Exato. Porque você tá favorecendo alguém com a sua inércia. Mas assim, centrismo também é a ideologia de 95% das pessoas, ou mais. Será? Se bem que todo mundo que é Bolsonaro não é exatamente centrista, né? Exato. Pô, a grande maioria das pessoas que votou no Lula também não é, cara. Mas, enfim, dá pra ser muito pior. Pelo menos, tipo... É porque os princípios do centrismo são mal estabelecidos, né? Tipo, Sim. Não dá pra você ser 100% centrista, entendeu? Mas o problema do centrismo também é que não dá pra você ficar larpeando na internet de centrista. Isso não tem graça. Exato. O que adianta ser uma ideologia se você não consegue ser chato pra caralho na internet, entendeu? Cara, mas eu acho que o que mais pega assim do centrismo, cara, que é provavelmente a melhor ideologia pra você só viver a sua vida, né? Isso aí definitivamente, cara, então, definitivamente. Se você não quer entrar nesse buraco negro aí que é começar a estudar política, cara, ser centrismo é uma ótima escolha, sabe? E aí? Boa ou funciona ok? Cara, acho que funciona ok, sabe? Funciona ok, boa. Perfeito, concordo também. Conservadorismo. Conservadorismo é a ideologia política que fica zangada quando o liberalismo vai longe demais, né? Aí ela reage. Exato. E ela fica zangada com várias outras aí, né? Pra quem não sabe, o que é conservadorismo? Cara, é basicamente você tentar reagir contra coisas que vão longe demais, né? Tipo isso. O liberal avança a igualdade em algum sentido, aí algumas pessoas ficam chateadas com isso e falam, quando eu era criança era melhor, tá? Aí elas Exato, vão... Aí tem aí o que nego chama, né, de onda conservadora, né? Então, qual é a parada do conservadorismo? Ele não é uma parada só, ele não é uma parada fixa. Ele muda muito ao longo do tempo. E de país pra país ele muda, tipo, absolutamente, assim. E ele tá fadado a perder sempre, basicamente. No longo prazo, o conservadorismo sempre perde. Exatamente. Porque, cara, você não tá propondo nada, né? Você só tá falando, isso aí que esses caras estão dizendo é ruim. Exato. Mas e você é a favor do quê? Sou a favor contra isso aí, cara. Isso aí ficou imortalizado na política brasileira, né? Tem que mudar isso aí, né? Então, Exato. Acho que diz tudo sobre... Cara, eu diria... Cara, é de ruinzinho pra IDH baixo, sabe? Você acha, cara? Juro pra mim. Cara, mas por outro lado funciona ok, né? Porque tem um aspecto um pouco centrista no conservadorismo. A coisa do conservadorismo é que ele não é. Ele nem é, tá ligado? Ele é ruinzinho, vai. Ruinzinho, cara? Tá, é porque tem muita coisa aí que realmente é... Porra. Tudo bem, pode ser. Conservadorismo, então, ruinzinho. Tá, Vamos ambientalismo. Lá. Ambientalismo.
Cara, ambientalismo, a ideia é boa. Proteger o meio ambiente, entendeu? Eu sou é a uma favor de parada proteger o importante. meio ambiente. Eu também sou a favor de proteger o meio ambiente. Pô, adoro natureza, tá ligado? Também. Fazer trilha. Fazer trilha é muito legal, pô, viajar, conhecer... Cara, diferentes naturezas, diferentes tipos de natureza da Terra é bem legal. Agora... Tem outra coisa que eu não gosto também, além de... Porque tem uma coisa que eu gosto, que é a natureza, e uma coisa que eu não gosto, que é desemprego em massa, sabe? Que é o tipo de política que o cara que é ambientalista Pois é. gosta de defender, sabe? Uma coisa que eu gosto, que é energia não ser 10 mil reais todo mês, entendeu? Exato. E aí... Cara, o grande problema do ambientalismo são os ambientalistas modernos, entendeu? Que é a galera tipo a Greta, entendeu? Mano, se a tua ideologia tem uma pessoa tipo a Greta... Cara, sinto lhe informar, mas difícil ser uma coisa muito boa. Por isso que eu falo, se teu porta-voz tem 17 anos, cara, porra, Pois é. tá muito errado. Se você tem 17 anos, você tá errado, necessariamente, sabe? Pois é, cara, pois é. E também, europeu adora ambientalismo, né? Que também é um ponto contra, cara. É. Se o cerne da sua ideologia são os europeus... modernos, né? Os europeus antigamente eram um pouco diferentes, mas os europeus do século XXI... Putz, cara. Mano. Chato. E eu acho também que tem outra parada do ambientalismo é que ele não ganha, entendeu? Ele Não ganha, exatamente. Ele não é uma corrente vencedora, entendeu? Sim. E tem vários problemas lógicos com o ambientalismo também, que é, por um lado, você é contra aumentar o gás carbônico, aí você fica desligando a usina nuclear. Pô, cara, sabe, vamos pensar um pouquinho mais à frente, né? Aí você vai de jatinho pra conferência ambiental. O ambientalismo tem muita hipocrisia também. Talvez seja... É porque depois tem umas que, puta, são muito hipócritas, mas o ambientalismo é uma das mais hipócritas dessa lista aí, com certeza. Cara. E aí, DH baixo ou inferno? IDH baixo. Cara, né? IDH baixo. Porque inferno é um pouco demais. É porque você é a favor de empobrecer. Você é literalmente a favor de empobrecer a população, tá ligado? Se você é um cara ambientalista radical. Exato, enfim. Agora, anarcapitalismo. Pô. Deixar uma galera bolada aí. Não, da deixa internet. pro final. Cara, não importa. Não, deixa pro final, cara. Joga pro final. Tem como jogar no final aqui? Tem. Puta, perfeito. É isso. Enfim. Temos muito a dizer sobre o anarcapitalismo, tá? Agora, o anarquismo normal. Cara, essa é tipo, cara, não existe, não funciona, ninguém acredita. Não faz sentido. Não faz sentido, sabe? Tipo, cara, o anarquismo é basicamente, cara, você é contra todo tipo de relação social que é, né, imposta. Você só é a favor de livre associação. Exato. Então, ser cidadão, ser funcionário, ser filho, sei lá, né? Exato. Enfim. Cara, tem o anarquismo que consegue ficar bem radical, assim, tipo, até um extremo do egoísmo, assim, né? Sim. Mas é uma doutrina de esquerda que é minoritária dentro da esquerda, tá ligado? Exato, pra você ver. Você ver. Os comunistas, eles olham pros anarquistas e falam, cara, o que vocês propõem não faz sentido. Exato. Entendeu? Então... Cara, eu acho que o anarquista também, ele sofre do fetiche de outros caras que vão vir depois. Que é o de achar que se todo mundo mandar em tudo, vai ser muito melhor, sabe? Sim. Então, o anarquista, ele quer viver lá na comuna anarquista dele e ele quer opinar sobre saneamento básico, geração de energia, asfalto, sei lá... Cara, regulação ambiental, negócio, tipo, cara... Então, tipo, o sonho do anarquista é, cara, trabalhar e ficar tendo... O sonho do anarquista é que todo mundo seja um burocrata full-time, é basicamente esse, ninguém trabalha. Cara, eu acho até o anarquismo uma coisa interessante, né? Porque a história da humanidade não teve nenhum período de anarquismo. Literalmente, sabe? Eu diria que você pode considerar as tribos primordiais de 15 mil anos atrás como não sendo anarcas, porque tinha... Cara, você tinha que respeitar o que a tribo determinava, sacou? Eu acho que a maior parte dos animais não tem uma estrutura de anarquia, tá ligado? Exato, enfim. E aí no século XIX, XVIII, um bando de europeu também resolveu pensar, e se não tivesse Estado? Tipo, como exercício intelectual, pode até ser interessante. Agora, você achar que vai colocar isso na prática, putz, é meio difícil. E pior ainda, você vai colocar isso na prática que vai virar utopia? Tipo, cara, eu entendo que o Estado gera vários problemas, né? Mas é aquela história, mano, a parte elétrica da tua casa tá dando um bando de problema. Então quer dizer que eu vou destruir a parte elétrica? Não, né? Você deveria meio que reconhecer que você precisa dela e melhorar, enfim. Eu acho que os caras perceberam que, cara, o Estado é uma entidade, é autoritário, entendeu? Exato. Mas meio que... Mas é que o anarquismo, ele nasce na Rússia, né, cara? Ele fica gigante na Rússia. Onde o Estado era bem ruim. O Estado era bem ruim e as pessoas não tinham lido John Locke, Hobbes e tal. Então eles só falavam, o Estado é opressor, é malvado. Vai. Mas enfim, vamos lá. Então, dito isso, cara, viver num qualquer lugar que se comprometa com o anarquismo é o inferno na Terra, literalmente. Anarcocapitalismo, a gente vai falar coisas bem diferentes também, tá, pessoal? Então, isso não é a gente tem muito mais a acrescentar ao anarcapitalismo. É verdade. Agora, bolivarianismo. Se alguém não sabe, bolivarianismo é a ideia de unir a América Latina pra resistir ao imperialismo norte-americano e tal.
O Simão Bolívar, Muitas aspas, né? Simão Bolívar ficou tipo o herói que lutou pela independência de vários países da América Latina. O bolivarianismo era uma coisa no início, que era uma América Latina independente dos colonizadores. E aí, a partir de 1999, o Hugo Chávez pegou esse termo e transformou em, tipo, cara, um socialismo que fortalece elites locais pra garantir governabilidade. E eles odeiam demais os Estados Unidos, sem um bom motivo. Anti-americano pra caramba. E é isso, cara, é pouco influente, né? Tipo assim, Graças a Deus. É gigante na Venezuela, mas literalmente... E é gigante na Venezuela no governo, né? Eu acho que o povo já tá meio cansado um pouco, né? Dizem, cara. É. A mídia golpista diz, tá ligado? É, com certeza. Mas a parada é que não conseguiu sair de lá. Assim, influenciou alguns governos na América Latina? Alguns, né? É. Mas, assim, essa ideia desse Estado grande socialista que fortalece elites locais, cara, essa é a verdadeira ideologia da América do Sul, né? Então... Cara, se a URSAL se concretizasse, seria influenciado pelo bolivarianismo, sim? Seria bolivariana totalmente, entendeu? Então, utopia, né? Não. Pô, o Sal não seria utopia? Cara, eu acho que... Como é que era o nome do cara da URSAL, o carioca que foi falando de Deus na eleição? É o Daciolo. Cabo Daciolo. Pô, utopia, cara. Cara, eu acho que cara, o bolivarianismo, ele é o socialismo eminentemente sul-americano, entendeu? E aí, empiricamente, é o único que empiricamente é IDH baixo, sabe? Vai ser o único da lista que gerou IDHs horríveis, sabe? Cara, mas é um IDH baixo, tem, tipo, cara, pior, bem ruinzinho. Bem ruinzinho. Fraco. Tipo assim, quanto mais bolivariano vai ficando, mais vai faltando o suprimento básico na sua casa. Então... Exato. Então, cara, se você gosta do seu cachorro e você não quer comer ele, é meio difícil apoiar o bolivarianismo. E nós dois temos 2 cachorrinhos. Os 2 têm cachorro. Então é isso. Cara, corporatismo... Corporatismo, pra explicar, é tipo a ideia de você separar a sociedade em grandes corporações e elas meio que se articularem pra resolver todos os problemas de conflito de classe, assim por diante, sabe? Então basicamente... E corporação não é só empresa, corporação é o exército conta como corporação, o sindicato conta como corporação e outras coisas poderiam contar também, sabe? O corporativismo, o nego fala muito, tipo... advogado é muito corporativo. Politicamente, assim, é porque isso aqui é num termo de política mais amplo, né? Mas é aquela parada da entidade de classe proteger, se privilegiar, garantir os direitos dos integrantes dela e se articular no plano macro, né? Cara, a grande parada do corporatismo é que a prática do corporatismo é uma outra ideologia aí, né? Que a gente vai chegar mais pra frente e vocês não... Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês não é fã dela, né? O corporatismo aplicado é ruim. Mas assim, esse corporatismo na ideia, assim, sabe? Tipo, a minha organização é corporatista. Cara, de certa maneira é sobrevivência. Pra você é bom, agora pro resto da sociedade é bom. Universalmente pra humanidade é bom. Então, a sociedade, quanto mais corporatista, ela tende a ser pior, entendeu? Mas também não dá pra negar que toda instituição tem uma natureza corporatista, entendeu? Sim. Então vamos lá. Então, assim... Cara, pra mim tá tipo meio que entre DH baixo e ruinzinho, entendeu? Eu acho que é mais ruinzinho do que DH baixo. Vamos botar, tipo, ruinzinho. É o último do ruinzinho. É o último do ruinzinho, vamos lá. Monarquismo. Monarquismo é a ideia de ter rei, basicamente. É o regime de governo mais longevo da história da humanidade. É bem amplo também, né? Tem monarquias muito boas e monarquias muito ruins. Varia muito com o monarca, quem diria, né? Exatamente. E, cara, varia também o grau de autoridade do monarca, né? Então, exatamente. Monarquismo é um termo guarda-chuva pra muita coisa, assim, né? Tipo, o Dom Pedro II, que é o monarquista do Brasil, gosta muito dele. Ele era um monarca razoavelmente bom e ele não tinha tanto poder assim, por mais que... Não. A galera tem te ensinado no colégio que... nossa, o poder absoluto... O poder moderador. Poder moderador. Cara, ele politicamente, ele não podia fazer o que ele queria, entendeu? Ele era um cara esclarecido, mas ele cometeu o maior erro que todo rei podia cometer, né? Que é não deixar um sucessor claro. Ele deixou a filha, né? Que não estava preparado para governar, e aí começou a tomar decisões muito impopulares, etc. Então, acabou sendo deposto. Enfim. Né? Mas a grande parada é, monarquismo funciona? Cara, funciona. Não dá pra falar que não funciona. É o regime de governo mais longevo e natural dos homens, tá ligado? Se você soltasse, eu diria, inclusive, se você botasse 50 pessoas numa ilha e abandonasse ela, você ia voltar e ia ter um rei, provavelmente, entendeu? Enfim. Dito isso, gostaria que o Brasil virasse uma monarquia hoje? Cara, não.
Porque dá mais. a grande parada é quem vai ser o rei. Você vai escolher o cara lá, Orleans e Bragança, só porque o Dom Pedro II era rei? Esse barco já partiu também. Esse barco acho já que- partiu, exatamente. É. E aí você vai escolher quem? Você vai escolher o Lula, o Bolsonaro? Sabe? Porra, não faz sentido. Dinastia da Silva? Cara, o da Silva não tem sucessores, mas o outro amigão aí tem, né, mano? Tem vários, né? Enfim. A Guerra Civil, né? Cara, pra mim funciona ok, né? Não tem como falar outra coisa. Funciona ok. Acima ou abaixo do centrismo? Abaixo. Abaixo, né? Porque a variância é muito alta, né? Porque varia exato. muito com o rei e com quanto autoridade ele tem. Pode Enfim. variar muito, assim. Cara, agora é o pan-arabismo e pan-africanismo, mas vamos falar do pan-africanismo primeiro, na minha opinião. A gente vai dar uma sequência aí de falar sobre ideologias políticas de política externa, né? Então, Exato. como o país se posiciona no palco global. Exato, e pan-africanismo, pra você entender, é a ideia de que os países da África deveriam se unir, então a África idealmente seria tipo um país só, e deveria ter uma solidariedade política com todos os descendentes de africanos, né, todos os negros, Isso. no mundo inteiro, sacou? Pra meio que se fortalecer como continente. E aí inclui o norte da África também, por mais que eles não sejam negros, né? Exato. Enfim, qual é a grande parada do pan-africanismo? Cara, teoricamente resolveria problemas da África? Resolveria, porque parar de ter guerra civil na África é uma coisa muito positiva Exato. e tal. Só que, justamente porque tem muita guerra civil na África, a ideia de você unir a África num país só é meio delirada, né? Cara, então, a parada do pan-africanismo é que ele foi gigante quando ele era lá na época da independência das colônias, né? Então, tipo, nos anos 60, 70, todo mundo tava junto com os mesmos oponentes, Exato. entendeu? Quando tinha um inimigo em comum, ou vários inimigos em comum, a galera até Exato. se unia. Quando venceu o inimigo, Aí acabou o movimento de independência da África. E aí o movimento, aí todo mundo botou a bandeira verde, amarela e vermelha, né? Você pode ver que a maior Exato. parte dos países tem essas cores, em homenagem à Etiópia. E, cara, as comunidades africanas começaram a separar, entendeu? Porque elas são muito diferentes, sim, entendeu? muito, nossa. Tipo, o pessoal da África subsaariana não tem nada a ver com o pessoal do norte da África. É. O pessoal do leste da África não tem nada a ver com a costa oeste da África. E o pessoal do sul da África é muito diferente também. Exato. E dentro dos países tem questões étnicas e religiosas. Que a Nigéria, que provavelmente é a maior potência africana, Exato. hoje em dia, né? É meio a meio. É metade Exato. cristã, metade muçulmana. E metade uma religião, metade outra. Exato, e aí os muçulmanos lá, enfim, matam muita gente com Boko Haram e tal. Cara, pra você ter uma ideia, teve um genocídio na Ruanda. A Ruanda é um país minúsculo, que não tem recurso natural, não tem nada, não tem nem acesso ao mar. Tem um genocídio bizarro. Então, tipo, isso é triste? É. Mas isso inviabiliza o pan-africanismo de se concretizar, entendeu? Exato. Mas se a África fosse um país só, magicamente, se isso der certo, seria um baita país Seria sinistro. brutal em termos de recurso, de material humano. Seria o único continente que ia ter um crescimento demográfico acima da taxa de replacement, né? Eu esqueci o nome em português. Então, cara, acho que assim... E o pan-africanismo morreu 100%? Não, porque ainda tem comunidades econômicas do leste da África, tem outros blocos, etc. Então, dito isso, DH baixo. Exato. A gente quis deixar bem claro, assim. Acima ou abaixo do bolivarianismo? Cara, acima do bolivarianismo, assim. Tá, tudo bem. Eu acho que sim. Agora o pan-arabismo. O pan-arabismo é basicamente a mesma ideia, só que pros países árabes, né? Exato. Então, desde Marrocos até o Iraque e pegando a Península Arábica também. Fala aí. Então, cara, eu acho que assim, a minha opinião, eu como especialista em Oriente Médio, brincadeira. Valeu, Guga Chakra, porra. Mas assim, a parada é que o pan-arabismo, ele não só tem um histórico, né? Porque todos os países árabes já tiveram juntos, debaixo do mesmo império, Várias vezes. E eles, inclusive, passaram mais tempo juntos que separados. Todos eles têm a mesma religião, eles têm... Falam a mesma língua, falam literalmente. a mesma língua, eles têm uma proximidade cultural grande, tá ligado? Mesmo você, árabe do Golfo, árabe da Península, árabe do Levante, árabe do Norte da África. Cara, esses caras têm coisa em comum além do idioma e da religião. Esses caras todos têm interesses geográficos muito parecidos, porque tem vários produtores de petróleo, gigaprodutores de petróleo ali, então o bloco árabe é muito forte geopoliticamente. Sim. Eles têm as questões deles, né? Entre si, né? Xiitas, sunitas. Só que eles brigam mais com outros caras do que entre si, né? Exato. O problema deles é muito mais com o Irã, que não é árabe, que é persa, e com Israel, que não é árabe, é judeu, do que efetivamente entre eles, né? Exato. E eles conseguem se coordenar juntos. Eles já quase se uniram politicamente nos anos 70. Isso foi sabotado pelos Estados Unidos, é fato notório também. Então, assim... E funciona, né? Porque eles meio que controlam o mercado de petróleo hoje. Se não fosse o bloco bolivariano, que só tem a Venezuela, os caras absolutamente controlariam o mercado de petróleo, entendeu? Tem a Rússia também, né? É a Rússia e os Estados Unidos também. Mas, enfim... Resumo da ópera. Resumo da Utopia.
Tô brincando. Cara, o Oriente Médio unido seria muito poderoso, assim. Cara, eu diria que é ruinzinho, entendeu? Porque... Também é meio inviável hoje em dia. É tarde demais, entendeu? Eles não têm força suficiente pra estarem independentes, mas ainda assim eles brincam, cara. Por exemplo, agora com a questão da Palestina, você tá vendo o pan-arabismo muito forte. Exato. O pan-arabismo tem muito a ver com isso, pra quem não sabe, né? Mas enfim. Ruinzinho, vamos botar embaixo do conservadorismo, né? Tá. Terceiro mundismo. Explica aí pra gente o que é. Cara, então, porra... Vamos pensar no cenário de Guerra Fria, né? Você tem o primeiro mundo, que é o bloco americano, e você tem o segundo mundo, que é o bloco soviético. Alguns países não queriam estar nem A nem B. Principalmente a Índia. A Índia e também o saudoso Muammar Gaddafi também não queria estar subjugar, nem o Tito também da Iugoslávia, enfim. E esses caras decidiram, cara, a gente vai fazer aqui o terceiro mundo vai se organizar e a gente vai criar a nossa própria via para o desenvolvimento, entendeu? Exato. Economicamente, eles não eram nem 100% capitalistas liberais, assim, igual os Estados Unidos, nem 100% comunistas. Eles eram, tipo, desenvolvimentistas, assim, política parecida com Getúlio Vargas, Exato. Sabe? Os resultados foram semelhantes também. Tipo, que não é nem horrível, nem maravilhoso. Então, se o seu país não tem nada, você consegue chegar a um patamarzinho, mas pra ir desse patamarzinho pro next level, você não consegue. E esses caras, assim, conseguiram se organizar, fizeram congressos internacionais. A Guerra Fria acabou e essa própria nomenclatura de terceiro mundo acabou, entendeu? Tipo, não faz mais sentido. Porque não tem mais o segundo mundo, né? Sim. Então, esses caras ficaram meio em suspensão, assim, e os Estados Unidos aumentou a influência nesses países aí, não alinhados, porque não tinha mais oponente. Assim, o terceiro mundismo acabou? Cara, o terceiro mundismo vive no coração das pessoas até hoje, né? Então, eu acho que tem um impacto muito real no BRICS, por exemplo, no tipo de política que o BRICS conduz. O que é muito contraditório, né? Porque a nova União Soviética na Guerra Fria 2 é a China, então você fazer uma coisa terceiro mundista, sendo que você tá colado com um rival dos Estados Unidos, é incoerente, mas tem esse sonho aí, né? Não, mas tem uma parcela que viveu a Guerra Fria na população brasileira que fica, assim, pra morrer quando ouve notícia de BRICS, assim, cara, adora, sabe? É o sonho do cara, assim. Se você tem mais de 70 anos, talvez você goste muito do terceiro mundismo. Não, tem gente mais jovem, tem uma galera na Universidade 65 Federal anos pra cima. É isso aí, você acha BRICS o máximo. Enfim. Cara, olha só, terceiro mundismo pra mim, na época, era até bom. Eu botaria em funciona ok, mais pra baixo, mas botaria em funciona ok. A Índia funcionou ok, sabe? A Iugoslávia funcionou ok, tipo... Mas foi ok, foi melhor do que o resto do bloco soviético ali. E eles conseguiram fazer uma coisa incrível, que é unir aquele pessoal todo num país só. Mas não foi o caso. Enfim. Mas calma. Beleza. O ponto é, agora, hoje em dia, BRICS, cara, é ruimzinho. É bem claramente. Ruim. É bem ruim. Então... Mas a gente vai colocar o BRICS nessa bandeira mesmo? Sim. Porque o BRICS meio que é outras coisas aí, né? Irmão, enfim, beleza. É ruimzinho. Eu também ruimzinho? acho que é ruim. Vou botar embaixo do pan-arabismo ou em cima? Eu acho que é acima, mano. Tá, boa. Porque o BRICS agora colocou vários países do mundo árabe, né? Então, trunfou em cima, tá ligado? Então, cara, agora... Mas falando sobre o BRICS também, cara, o que é hilário é que o BRICS tem a Arábia Saudita e o Irã, sacou? Que isso não faz o menor sentido, cara. Pra quem não sabe, pra você entender o Oriente Médio, é literalmente uma guerra fria igual a da União Soviética com os Estados Unidos, só que entre a Arábia Saudita e o Irã, pronto. Isso você vai entender. Cara, 90% do Oriente Médio você consegue entender a partir disso. Isso agora é um problema pra Dilma Rousseff, presidente do Banco dos BRICS. Enfim. Cara... só isso aí por conta própria já... Caraca, pesa. Esse pan-arabismo tá acima. Vai, vamos lá. Tá, progressismo. Cara, pra quem não sabe, progressismo é a ideia de que, cara, tem que progredir, tudo que é antigo você pode meio que... As coisas novas são melhores do que as coisas antigas necessariamente, entendeu? Então, e aí tem algumas coisas que são positivas no progressismo, né? Cara. Eu não consigo listar nenhuma. Eu não sou tão fã, assim. Cara, eu também, como ideologia, é muito ruim, porque você não pode descartar uma coisa antiga só porque ela é antiga, entendeu? Exato. O parada do progressismo é que ele tem um viés libertário forte também, né? Então, você pode colocar ele como a força antagonista do conservadorismo, né? Então, cara, se a gente estiver liberando, tá bom, sabe? Quanto mais direito individual, melhor. Só que, cara, assim... Isso já tá ruindo, assim, de leve, né? E por mais que os progressistas estejam vencendo a história, né? Digamos assim, a marcha da história dos últimos 200 anos... Cara, eles erram tanto quanto eles acertam, sabe? Ou mais até, né? Provavelmente eles... Então, por exemplo, exemplos clássicos de progressismo. Eugenia, no começo do século XX, era um movimento progressista, tá? Pois é. Lobotomia era outro grande exemplo do coisas progressistas, entendeu?
Então, o progressista, ele é um cara muito apegado a valores racionais e de ciência, né? E, Só cara, que tem assim, certas coisas morais que você não consegue resolver com racionalidade, né? Pois é, e a ciência se engana também, né? Ela se corrige, ela tá se auto-atualizando o tempo inteiro. Aí o progressista pula rápido demais na onda, faz horrores, sabe, na humanidade, aí depois a gente, isso aí tava errado, vamos Exato. O próprio símbolo do progressismo aí tá com uma folha de maconha, cara. Provavelmente nas próximas décadas a gente vai ver que, pô, esse negócio de falar que maconha não faz nenhum mal e tal, não é exatamente verdade. Talvez faça menos mal do que outras drogas que também eram proibidas, mas, putz, você não deveria fumar maconha o tempo inteiro, o dia inteiro, que isso vai fazer mal pra sua saúde. A partir dos 18 anos, né? É. Enfim. Dito isso, cara. Dito isso. Cara, é porque tem coisas boas do progressismo também, né? Sim. Cara, eu acho que ele não pode ser pior do que o conservadorismo, sabe? Pra mim ele deveria estar no mesmo patamar. Ele tem que estar no mesmo patamar. Exato. Mas... Os caras... Quer colocar do lado aqui? Pode ser do lado. Tá, ok. Só pra vocês entenderem, tem o liberalismo, que é o que é a realidade. Exato. E aí tem o centrismo. Tá muito engraçado isso, né? Faz o L, inclusive. Tem o liberalismo, aí tem o centrismo logo abaixo, que é a grossa maioria das pessoas. E aí você tem os dois blocos, tá ligado? Das pessoas que se posicionam. Todo o resto você é fora da caixinha, sabe? Exato. Mas o L aqui, se você... Tá ficando meio pessimista esse tier list também, né? Aperta o L se você tá vendo o L, mas é basicamente engraçado, cara, o que tá que virando uma distribuição normal também, né? É verdade. Mas, enfim. Pode ficar tranquilo que olhando o resto aqui, vai estragar. Vai deixar de ficar perfeitinho, vamos lá. Pois é. Comunismo. Cara, eu acho que dispensa comentários, né? De verdade. É. Pessoal, todo mundo passa pela adolescência, sabe? Exato. A galera acha que o mundo, que você consegue ter uma ideia que ela funciona no mundo só porque faz sentido na tua cabeça que vai funcionar no mundo. Infelizmente, comunismo não é uma dessas ideias, entendeu? Pois é, cara. E, tipo, eu entendo porque que a galera tem um apelo e tal. Acho que você pode até falar pela experiência, né? Pra quem não sabe, que ninguém vai saber, óbvio. Não, eu não sei disso não. Brincadeira. Cara, acho que todo mundo tem essa fase, né? Quando você é uma pessoa que tem muita empatia, assim, algumas coisas você fica muito zangado por nada. Quando você é jovem, você tá meio desequilibrado. Então você vê, tipo assim, você descobre que alguém pega 2 horas de ônibus pra ir trabalhar. E ganha um salário mínimo, Cara, você enlouquece, sabe? Você ia ficar, cara, não é possível. Exato. E aí, isso aí é um pipeline pra você achar que matar todos os empresários do país vai resolver o problema dessa pessoa. Não vai. Mas você cai nessa, sabe? E eu acho que também é meio que um lugar legal, assim, pra você estar, sabe? Exato. Tipo, quando você é jovem, você eu sou um comunista, sabe? Tipo, Exato. Eu acredito em igualdade. Eu sou diferentão, entendeu? Tipo, todos os eu homens... sou inteligente. Olha como Marx era inteligente. Eu sou que nem ele, Exato. entendeu? E eu acho que também, cara, é um jeito fácil de você entrar na filosofia, entendeu? Tipo, dialética materialista do Marx é fácil. Se você quiser ser realmente diferentão, cara, começa a ler Hegel, que é incrivelmente difícil e complexo, e você vai se destacar muito mais perto dos seus amigos, entendeu? Exato. Dito isso, você, que é comunista, a minha mensagem vai variar muito conforme a sua idade, entendeu? Quanto mais novo você for, mais o que eu vou falar se aplica. A gente acredita no seu potencial, sacou? Sim. A gente até acha que o fato de você ser comunista significa que, pô, você tá pensando sobre coisa importante. Sim. Mas o quanto antes você largar essa aí, cara, vai ser melhor pra sua vida, entendeu? Me ouve como um pai, brincadeira. Então, inferno, obviamente, né? Sim, dito isso, aplicado na Terra, inferno. Isso, cara. Eu posso colocar até atrás do anarquismo. Com certeza. Porque o anarquismo a gente imagina que ia ser um inferno, né? Exato. O comunismo foi um inferno pra milhões e milhões de pessoas ao longo do século XX. E não tem nada, não tem nenhuma desculpa que você possa dar pra, tipo, isso foi bom. Não foi bom at all, sabe? Sim. Vamos lá. Agora o primo reaça do comunismo agora. Fascismo. Cara, curiosidade sobre fascismo. Tem uma doutrina aqui. Sabe o corporatismo? Sabe quando você começa a aplicar ele exacerbadamente, sabe? Você começa a querer... Não, cara, a gente vai acabar com a luta de classe porque vai todo mundo ser mediado pelo Estado. Você percebe que a corporação mais importante é o Estado e ele acaba mandando em todas as outras corporações. Essa é literalmente o que aconteceu no fascismo. Exatamente. Pra Você quem pode, não inclusive, sabe... olhar os símbolos aqui, né? O corporativismo, ele não é um facho, né? Mas ele também tem essa ideia de amálgama, né? De pauzinhos e tal. Só que o fascismo é tipo a versão, cara, que quer destruir um mundo, assim. Exato. Né? São os pauzinhos, só que com um machado também, né? Exato. Então, pô... Cara, o fascismo também inferno na Terra, né? Tipo... Exato. Cara, a grande coisa é, o Mussolini,
ele só não conseguiu cometer grandes atrocidades igual ao Hitler e na União Soviética porque ele não conseguiu consolidar o poder direito. Exato. Porque, enfim, a Itália era um país muito recente, a Igreja Católica era muito forte e era difícil você convencer as pessoas de não ouvirem a igreja e tal. Italiano é um povo muito difícil também. O italiano do norte e do sul é muito diferente, do meio também. Então era difícil você consolidar tanto poder quanto o Hitler conseguiu fazer na Alemanha. Pois é. Então ele não cometeu grandes atrocidades. Além disso, o Mussolini não tinha uma máquina de guerra igual a Alemanha nazista. Então eles declaravam guerra na Albânia e tinham muita dificuldade de ganhar, entendeu? Ele declarava guerra na Grécia, não ganhava. Cara, mas é que o fascismo ele sofreu com a parada corporativa também sofre. Que é tipo, ele abandona completamente a meritocracia, então você começa a privilegiar os seus amigos da corporação, sabe? Aí o Mussolini botou um bando de general que não fazia o menor sentido, um bando de interventor, de estado que roubou pra cacete. Então a Itália não viveu um bom momento econômico, muita gente foi abusada, tipo, economicamente mesmo. Tipo, cara, olha só, seu negócio é ruim porque ele atrapalha o meu amigo que tá no mesmo negócio, sabe? Então, dito isso, fascismo é um inferno. Inferno, óbvio. E além disso, cara, pra vocês entenderem, se tem alguém aí que por algum motivo quer ser fascista pra ser diferentão também, cara, a parte central da ideologia fascista é que a sua vida é pra servir o Estado, entendeu? Imagina que a sua vida fosse pra servir, tipo, Detran. É literalmente isso, literalmente, tá? O Estado italiano, óbvio que é menos bagunçado que o brasileiro, mas é uma bagunça também, comparado com o suíço e etc. Então imagina, você serve a sua vida pra pessoas que trabalham no Detran, entendeu? E isso é pra ser não é meramente seu trabalho, cara. É pra ser o motivo de você acordar no dia, sacou? É pra ser a sua grande alegria, então... Exato, cara. E o Detran é um Detran mandando um Detran, mandando em outro Detran, mandando em outro Detran, e tem um lunático lá no topo da pirâmide, sabe? Exato. Um lunático querendo agredir outros países e que você morra na guerra por ele. Então, cara, se você realmente acha isso legal, procure ajuda, tipo, porra... Cara, se matricula aí num esporte coletivo, sabe? Começa a conversar com gente normal. Cara, é isso aí, mano. Se você é fascista, provavelmente você tá com muita raiva, entendeu? Aí vai fazer uma luta aí, sabe? Descarrega essa raiva e, enfim, você vai, se Deus quiser, deixar de ser fascista. Inferno na Terra, vamos botar entre aqui, né? Eu acho que sim. Tá. Sindicalismo. Cara, sindicalismo tem muito a ver com o fascismo. O fascismo, ele basicamente surge através do sindicalismo. É verdade. E a ideia do sindicalismo é, cara, os trabalhadores se organizarem em sindicatos, eles vão fazendo greve pra conseguir mais poder, até que eles fazem tipo uma revolução, e aí a sociedade vira tipo uma anarquia, só que com os sindicatos se organizando, assim, entendeu? Sindicalismo não é aquilo que o presidente do país era, né? Ele não é um sindicalista, ele é um líder sindical, não tem nada a ver. Exato. Sindicalismo é tipo assim, cara, as pessoas vão fazer greve dentro da fábrica, até elas tomarem a fábrica propriamente. Exato. E aí depois os sindicatos todos vão poder se organizar, e aí vai ter um grande conselho de sindicatos. Exato. O sindicalismo cai no mesmo mal do anarquista, que é as pessoas não querem tomar todas as decisões, entendeu? Cara, qualquer pessoa que já interagiu com o sindicato, sabe que não daria... Sinceramente, não daria nem um pouco certo. Exato. Se fosse bom, você não era obrigado a contribuir, né? Exato. Então, cara... Sindicalismo que era um socialismo à moda francesa, italiana... Aí o Mussolini pegou algumas ideias e tal, aí chegou onde chegou, né? Então... Tem que estar junto dos irmãozinhos dele aqui embaixo. Você fica onde? Acho que... Putz, é porque é meio que uma versão do fascismo... Mais democrática, né? Só que é mais delirada também, né? Que funciona menos, né? Enfim. Eu acho que tá justo aí. Tá. Vamos lá, populismo. Tá. Cara, populismo é o nome que se dá pra todo movimento político que é baseado na narrativa de que você tem uma elite intelectual, cultural, econômica, política, que é má. Exato. E você tem uma grande massa popular que é boazinha, entendeu? Exato. E aí a massa boazinha tá sendo oprimida pela raça... Pela raça... Me adiantei aqui, esse é outro bicho. Mas pela classe malvada, opressora. Dito isso, é tipo um comunismo, só que sem a narrativa de classe econômica, entendeu? Exato, E é um e nome... pode ser mais leve também, né? A ideia não é que vai chegar numa utopia, só a ideia é tipo, caraca, os políticos estão te roubando, eles dizem que te representam, mas não te representam. Quem realmente representa sou eu. Exato. Outro político falando isso, né? Então, agora a gente tá vendo um momento onde o populismo está mais pra direita, né? Um momento, assim, político global, o populismo está mais pra direita. Só que já esteve mais pra esquerda, o Lula foi... Tanto o Bolsonaro quanto o Lula são populistas, o Hugo Chávez era muito populista e tal. Muito populista. Então, assim, cara, o populismo hoje é um negócio que é dito como depreciativo, né? Mas o populismo tem muito a ver com a natureza da democracia também, né? Esse discurso, ele aparece muito fácil em qualquer regime democrático. É só a democracia se afastar um pouquinho da democracia, tipo, da vontade popular, e aí começa a botar discurso populista. Exato.
é uma marca, assim, característica de países de DH baixo, né? Vamos dizer Você assim. acha? Democracia. Cara, eu botaria no ruimzinho. Mas, putz, é pior do que os que estão no ruimzinho aí. Pô, Porque se você for muito populista, a coisa começa a degringolar rápido. E se você for populista, se você for um populista competente o suficiente nas suas mentiras, você pode mentir muito, assim, sabe? Exato, Você pode enganar muito, sabe? É. E essa é a essência de... Basicamente, tá todo mundo que é do inferno tem a essência do populismo, né? Sim. Então, cara, aqui. Aqui? Sim. Tá, Acho que vamos lá. sim. Melhor que pode ficar... Tá, Mas é beleza. engraçado, né? Porque o populismo e o bolivarianismo estão muito associados. Muito. E o pan-africanismo também. Cara, o populismo, toda a democracia recente... Algumas democracias estabelecidas também, tá ligado? Mas, tipo, mais em democracias recentes. Enfim, próximo. Imperialismo. Imperialismo é a ideia de um país tem que conquistar outro, basicamente. Né? E aí, o que você tem a dizer? Cara, imperialismo é basicamente... Tipo, pra quem quer saber um pouco sobre a história da humanidade mais antiga, né? 10 mil anos atrás a humanidade era tribo. Isso. E aí as tribos foram meio que se unindo e aí viraram tipo um proto-país, assim. Era meio que uma mega tribo. Aí quando uma mega tribo foi conquistando outras mega tribos, ela virou um império. Aí os primeiros é tipo os assírios, umas paradas assim... Babilônios. Babilônios. Acamênidas. Exatamente. Esses aí são os primeiros imperialistas, na verdade. São os persas. E aí os persas, que são os caras lá do 300, sabe? Do Xerxes e tal, são os primeiros a fazer um império muito grande que efetivamente consegue administrar muita coisa. Então eles conquistaram desde do Paquistão, basicamente, do Afeganistão, até a Grécia, né? E... Passando pelo Egito. Pelo Egito. Então era um império bem grande. E aí o Império Romano foi um império, obviamente. Os árabes foram um império. Os otomanos foram os impérios. China foi um império. China, império. Na Índia teve lá os Mughals. Aí depois o imperialismo foi dominado pelos europeus nos últimos, sei lá, 500 anos mais ou menos. E aí que eleva a fama de imperialista são os europeus. Aí literalmente a gente chama de imperialismo também o que aconteceu, o que a Europa fez com a África no século XIX. Exato. Que é imperialismo. Sem nem sombra Mas de não é dúvida. toda a história do imperialismo, entendeu? Exato, o Então, imperialismo não é só a Europa conquistando a África. então... Vamos lá, prós e contras do imperialismo. Primeiro, contra mais óbvio de todos. Cara, você tem um povo mandando no outro, tem uma chance muito grande desse povo sacanear completamente o outro, que foi grande parte do que aconteceu na África. Os romanos faziam muito isso. Todos... Isso tá dentro do imperialismo, né? Nem todo império é cosmopolita, né? Então, alguns impérios podem tratar muito mal esses outros povos minoritários, né? Exato. Então, mas, dito isso, não são todos os impérios que tratam necessariamente tão mal os povos minoritários. Os otomanos, eles notoriamente tratavam bem, né? Dentro do possível, os caras que não eram turcos, né? Tanto... Acho que você pode argumentar também no sentido de que o império é mais pacífico do que o povo sozinho, né? Exato. Quanto mais você se agrega ali à unidade... Por exemplo, se você vivesse no mundo antigo, em Roma, né? Aí, cara, você quer fazer parte de uma tribo na Gália, você quer estar dentro da esfera econômica, política, militar do Império Romano. Exato. Mas não precisa nem pensar muito, você quer estar dentro do Império, entendeu? Você fica muito mais protegido quando tem um país gigantesco ali. Mesmo que ele vai te taxar e etc. É bom pra você. Só que você pode dar azar e o imperador resolver oprimir o seu povo, né? Então é um pouco... Pro cara que não é o povo que tá cometendo imperialismo, é arriscado. Exatamente. Cara, dito isso... A gente já se livrou do imperialismo em algum momento da história da humanidade? Exato, cara. Muita gente diz que o que os Estados Unidos faz hoje é um imperialismo bem light, assim, bem soft. A China tá tentando ser imperialista também, sabe? O Neil Ferguson, que é um historiador mega famoso, ele fala que a história da humanidade é a história dos impérios. Porque onde, pra ele, a ideia dele é que, tipo, os impérios que fazem a maioria dos avanços, entendeu? Faz sentido, cara. Tanto os avanços históricos, sabe? De um povo conquistar o outro, etc. De religiões e blá blá blá. Quanto os avanços mais tecnológicos, porque você consegue concentrar muito recurso. Você consegue ter muitas pessoas falando a mesma língua, sabe? Então, cara, eu acho que faz assim, um símbolo máximo do império, tipo aquela Via Ápia do Império Romano. Cara, depois que Roma foi destruída, as pessoas não conseguiam. Ou então Mare Nostrum. Sim. Você tem noção do nível de prosperidade que pôde ser gerado? Porque um país só tomava conta do mar Mediterrâneo inteiro, então era perfeito pra você navegar e ir pra todos os lugares. Não era seguro, né? Porque, enfim, a tecnologia de navegação era meio fraca na época, mas, cara... Exato. O Oriente e o Ocidente foram conectados pela primeira vez na história por causa de um império, né? Então... E eles conseguiram expandir as ideias dos filósofos gregos no império deles por 500 anos. O cristianismo expandiu por causa do Império Romano. O Islã expandiu por causa do Império Islâmico, entendeu? Exatamente.
Cara, se não fosse pelos impérios ultramarinos dos portugueses e dos espanhóis, o Novo Mundo e o Velho Mundo não teriam se conectado, né? Pois é. E se não tivesse sido eles, teria sido o quê? Outro império, sacou? Exato. Meio que quase por definição. Eu não diria que o genocídio ou morte é uma característica inerente do imperialismo. Exato. Eu diria que genocídio ou morte é uma característica inerente da época, né? Do momento. Exato. Sabe? Então, Dito isso, o ranking que a gente vai colocar é o seguinte: se a gente estivesse falando só do imperialismo dos europeus na África, o ranking seria mais baixo. isso. Com certeza. Sim. Agora, se você levar em conta o Império Romano, o Império dos Persas, Isso. o Império Chinês, todos os impérios que já aconteceram, O o próprio Império Americano, Exato. cara, tem que ser funciona ok, né? É. E aí é isso. A gente só não vai colocar mais alto porque realmente tem muita chance de dar ruim com o imperialismo, né? Degringola fácil. Degringola fácil, exatamente. Igual os E outros faz aí, né? sentido ficar junto de monarquia, né? Eu acho que é justo É o verdade. monarquismo e o imperialismo ficarem colados um no outro. Exatamente. Enfim, próxima coisa, socialismo. Socialismo é basicamente a ideia de que, cara, o liberalismo tá errado nessa ideia de direito individual, que os direitos individuais têm que estar submetidos à coletividade, sabe? Exato. Então, a principal aplicação é com relação à propriedade, que a propriedade não deve ser dos indivíduos, principalmente propriedades mais importantes, elas devem ser geridas pela coletividade. Aí, quão socialista um país varia, né? Socialismo é um termo tampão. Exato. Então, tipo, sei lá, a Noruega, o petróleo lá é administrado pelo Estado. Isso é meio socialístico. Só que só isso. Então é um socialismo bem leve. Agora, na União Soviética, tudo era administrado pelo Estado. Então é um socialismo mais forte. Pois é. Você pode pensar também o socialismo como um progresso natural do liberalismo, né? Do liberalismo mais progressivismo acaba dando meio que socialismo, assim. Tipo, porque aí no liberalismo você garante os direitos políticos iguais, etc. Aí você pensa, putz, mas a gente vai igualar onde agora? Exato. Tal direitos econômicos, sabe? Só que aí quando você começa a igualar direitos econômicos das pessoas, adivinha, você começa a atacar os direitos individuais. Então a gente fica a gente estabilizou o mundo, né? Estabilizou nesse meio lá, meio cá, assim, sabe? Mas é porque aí o mundo tá tentando pensar na forma de solucionar esses paradigmas diferentes de igualdade, né? Então, cara, assim, o que eu diria sobre o socialismo é o seguinte: se for muito forte, é horrível, é inferno, que é literalmente comunismo. E se for muito fraco, é tipo, funciona ok, sacou? Então, fica meio difícil de colocar aí, sabe? Cara, eu acho que dá pra... O socialismo raiz, normal, tradicional, na verdade, europeu, é melhor do que o bolivarianismo. Com certeza. Porque ele é menos corrupto e ele tem menos paradas como, tipo, coronel, etc. E o ambientalismo casa bem com ele também, né, cara? Vamos colocar aqui em DH baixo. E infelizmente o socialismo vai acabar atrapalhando o desenvolvimento econômico do seu país, né? Isso é verdade. Porque, cara, a coletividade tomando decisões econômicas não funciona tão bem quanto o privado Você tomando, imagina, assim. né? Pois é. Quem diria, né? O Estado aloca capital pior do que as pessoas que têm interesses legítimos, né? Exato. Agora a ideologia aqui, o nome não pode ser mencionado por motivos de algoritmo, né? Exato. Mas foi muito popular na Alemanha aí na metade do século passado. Cara, inquestionavelmente inferno, óbvio, né? Isso não tem nenhuma dúvida. Acho que essa é a ideologia mais radical que já existiu, assim. Realmente, é bizarro. Tipo, é pau a pau, assim, sei lá, cara, os povos astecas, sabe, sacrificando dezenas de milhares de crianças por coisas que nem existiam, sabe? Exato. Então... Tipo, cara, o senso comum é que o nazismo foi horrível. Aí você estuda mais, você fica... Falou o nome, bicho. Falei o nome, enfim. O senso comum é que essa ideologia foi muito ruim. De verdade. Horrível. E aí você estuda mais e você fica, será que foi tão ruim? Você fala, caraca, foi pior do que o que eu imaginei, entendeu? Geralmente quando as pessoas te implicam, elas tentam fazer sentido, sabe? Exato. Sendo que quando você vai ler os caras da época, não faz o menor sentido. E qual é a parte mais assustadora? Tudo com uma roupagem científica, tá? Então, tipo assim... Cara, você podia literalmente estar relaxado na época e falar, tipo, cara, puta, tá meio esquisito, mas... Pelo menos os cientistas concordam que os arianos têm um tempero especial, sabe? Isso é uma questão bem interessante, né? A Alemanha, na época, tinha as melhores universidades do mundo. Grande parte do corpo acadêmico dessas universidades, assim, então pensa na elite intelectual do país mais intelectualizado de todos, que os 2 últimos séculos, todos os grandes filósofos basicamente foram alemães, sabe? Sim. Cara, todos eles estavam lá, aqui, ó, comendo de colher essa ideologia, entendeu? Pois é, inclusive o maior filósofo alemão da época, Heidegger, fechou com o partido nazista, entendeu? Isso aí tem o partido... Desculpa. A gente bipa depois, enfim. Aí, cara, o Heidegger fechou, mano. Isso aí é depois de vir Kant,
Hegel, sabe? Tava uma sequência mágica aí de pessoas. Schopenhauer, só filósofo sensacional. Exato. O Heidegger, que é pra coroar isso tudo, fechou com o partido aí, né? E aí, enfim, destruiu tanto o país como potência geopolítica, a economia deles ficou muito pra trás, uma parcela gigantesca da população morreu, inclusive, né, da raça privilegiada morreu por causa disso. Exato. Teria morrido, da raça privilegiada teria morrido mais ainda se eles não tivessem começado uma guerra gigante que matou dezenas de milhões de pessoas de outras raças. Então, realmente, tipo, cara, é o mais perto de inferno na Terra que você consegue chegar, assim, é complicado. Exatamente. E é populista também. Exato. Então bebe... Tá vendo o inferno? Tá vendo a água que esse cara bebe, sabe? Exato. É porque quando o populismo dá errado, esse tipo de coisa acontece. E agora, finalmente, vamos colocar a utopia aqui. Não, tô brincando. Cara, agora o Anarcocapitalismo. Pra quem não conhece, a ideia é basicamente que não tem o Estado, só que, de alguma forma, comércio vai continuar existindo. Sim. Isso não é verdade. E vamos ignorar completamente o papel do Estado, né? Cara, vamos ignorar completamente o papel do Estado no desenvolvimento do capitalismo. Exato. Tipo, cara, se você definir capitalismo como todas as inovações meio que societárias que tiveram no século XVII, XVIII, pra permitir, tipo, as corporações e assim por diante, cara, tudo isso foi feito por causa do Estado, cara. Exato. Entendeu? Pô, se não fosse o Estado, não teria conseguido acumular capital, não teria... Sabe? Tipo, era o Estado que travava antes. Meio que era, mas mesmo assim... As pessoas... Primeira coisa, anarcocapitalismo. Eu sei que é o queridinho da criançada, tá? Mas algumas verdades vão ser ditas agora. Cara, eu acho que o cara que é anarcocapitalista, ele não consegue mensurar a mobilização global que é necessária pra você construir um carro. Cara, uma unidade de carro. Essa é uma parada engraçada, né? Porque os anarcocapitalistas é a galera que gosta de estudar economia. Só que tem aquele tipo, panfletozinho de economia do lápis famoso, sabe? Que fica tipo, pensa no lápis. Ele tem madeira, tem grafite, tem borracha, tem um metal, sei lá o quê. Cada coisa é produzida em um canto do mundo. Aí o anarcocapitalista, ele olha isso e fala, caraca, o capitalismo é lindo. E aí ele resolve acabar com o Estado, que é justamente o que protege que isso aconteça, entendeu? Não, que dá estabilidade pra que essa brincadeira toda possa acontecer, né? Exato. Tipo, aquele vídeo do lápis, o famoso vídeo do lápis, é tipo assim, cara, você cai muito na parada do neoliberalismo, sabe? Porque você fala, cara, esse tipo de estabilidade, esse tipo de eficiência ia ser impossível se a gente não tivesse uma ordem democrática internacional, sabe? Exato. Não precisa democrática, mas liberal internacional. Não tô falando que essa é a solução. Então, cara, dito isso, assim, cara... Cara, é complicado, porque o lugar natural pra colocar seria do lado do anarquismo. Só que é meio vacilo, né? Porque... Não é justo. Pelo menos eles têm, tipo, o anarquismo tem a pretensão de acabar com o capitalismo, que seria pior também, né? Os anarcapitalistas, eles têm a pretensão de manter o capitalismo. Certo. Então é uma versão um pouco melhorada do anarquismo, sabe? Eu acho que os anarcocapitalistas, eles pelo menos colocaram alguma coisa pra ordenar a bagunça que vai ficar, entendeu? Que é o livre mercado. Que é uma força completamente amoral, né? Então, assim, cara, vai ser idade média, sabe? O bagulho vai ficar medieval rápido. Se só o dinheiro mandar, vai ficar medieval rápido. Mas pelo menos tem uma proposta de como conduzir as coisas, coisa que o anarquismo não tem, né? Não dá pra todo mundo se juntar e decidir tudo. Então, dito isso, acho que, cara, IDH baixo, assim. IDH baixo, Vamos botar aqui do lado do anarquismo, só que no patamar acima. Acima, né? Um pouquinho melhor. E, pessoal, é isso. E você pode estar se perguntando, caraca, nenhuma entra na utopia? Essa é a lição principal desse vídeo. Essa é a lição principal. Que é basicamente, cara, se alguém te prometeu utopia, pé atrás, entendeu? E se interessa em política, mas de uma forma sempre crítica. Exato. Cara, se você vê, justamente as ideologias que propõem a utopia são as que estão lá embaixo, entendeu? Então, cara, desiste aí de utopia. Inclusive, quanto mais desce, mais propõe utopia, né? Exatamente, cara. Mas propõe uma coisa que é distante da realidade, que vai melhorar tudo, mas não vai, entendeu? Exatamente. Então, cara, tem que resignar. Nunca vamos chegar à utopia, nem agora ainda que há 10 mil anos, entendeu? Então, é isso, pessoal. Pesquisa aí, paradoxo de dizer não. Quando as pessoas falam sobre utopia, é literalmente isso. Você nunca vai chegar lá. Exato. E acabou que parece que nós dois somos grandes liberais, assim, e nós nem somos, particularmente. Só que, cara, dessas coisas que estão aí, acaba sendo o melhorzinho, né? Parece que a gente gosta muito de imperialismo também, isso não é verdade. Não é verdade. É só porque, tipo, dado que o nome é funciona ok, exato. Né? Não falou que funciona bem, funciona ok. Pelo menos funciona, coisa que muita coisa lá embaixo não funciona. Cara, esse patamar aí do funciona ok, basicamente o que é, sabe? A realidade, assim. Exato. O que o mundo é? O mundo, ele é liberal, ele é centrista, ele é monarquista, ele é imperialista. Posso dizer que ele é conservador e progressista também. Isso. E daí pra baixo,
Começa Nada- a loucura, né? Exato. Populista também é uma coisa que é real, né? Só que é bem ruinzinho. Mas é negativo. Corporativo também é real. É. Pan-africanismo, bolivarianismo, enfim. É isso, cara. Se quiser uma parte 2, tem mais country balls aí que a gente pode fazer. Algumas que a gente colocaria mais acima do que Exato. essas aí, né? Não colocaria em utopia, mas quer dizer, ó, quem sabe? Não, Quem não sabe? sei, não sei. Mas enfim, aí a gente pode fazer uma parte 2, etc. É isso. Se você aprendeu alguma coisa, se divertiu, deixa um joinha. Se inscreve, comenta e Bala. bala. Segue Valeu, a gente, pessoal. valeu. Abraço.